Bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor seja convosco. Eu sou o pastor Eliseu Melchior, atualmente pastor auxiliar aqui em Joinville, na IEADIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. E também estou atuando como coordenador da Escola Dominical. E é um prazer estar aqui com vocês para nós falarmos sobre a lição de número 10. Dar algumas dicas e dar já aí um spoiler do que será tratado no domingo pela manhã. Novamente lembrando que esta pré-aula não substitui a sua presença na escola dominical, na sua congregação no domingo pela manhã. Nós incentivamos que participe, coopere e seja alimentado junto com os seus irmãos. Pois bem, lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Mais uma lição que nos traz ensinamentos preciosos e nós não podemos deixar como se fosse nada. Precisamos absorver e colocar em prática. A verdade prática dessa lição de número 10 diz: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Essa lição vai de encontro às circunstâncias difíceis da nossa vida. Quando nos deparamos com algum obstáculo, com alguma situação em que precisamos tomar uma decisão, essa lição vai confirmar que precisamos buscar em Deus e confiar nele, depender dele para todas as ações da nossa vida. O texto base para esta lição de número 10 está registrado em Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus que sempre peleja por nós. Temos aquilo que nós devemos fazer, mas tem a parte que o Senhor faz por nós. E quando nós nos deparamos com situações difíceis, circunstâncias adversas, nós temos um Deus que peleja por nós e precisamos também fazer a nossa parte. Pois bem, nesta lição, nós vamos falar um pouquinho sobre quando chega o momento que é traçado aquele plano de extermínio sobre os judeus. Você que está acompanhando todos os domingos da escola dominical deve ter estudado já sobre isso, ou se está vendo o vídeo com antecedência, vai estudar ainda sobre isso, o momento que Amã traça um plano para destruir, matar todos os judeus. Ele não se contenta em matar apenas Mardoqueu. É neste momento que entra em cena a necessidade de um homem comprometido com os valores cristãos e com a defesa do seu povo, mas também a Esther comprometida com defender o seu povo, mesmo que custasse a sua própria vida. Chega o momento que era necessário clamar a Deus e agir sobre sua direção. Essa ênfase do nosso comentarista da lição deve ser aplicada aí na vossa lição da escola dominical, ao lecionar no domingo pela manhã, que todos nós devemos estar atentos ao trabalhar de Deus e sempre preparados para clamar ao Senhor e preparados para agir conforme a direção do Senhor. Nós estamos trabalhando o tema aqui em Joinville, conduzidos pelo Espírito Santo. E esse tema combina bem certinho com essa lição, porque nós precisamos da condução do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. É um momento que o perigoso plano de Amã está sendo colocado em prática e agora Esther também chega até ela essa notícia e também fica atemorizada. Pela maneira que o relato é construído, dá a entender que não havia chegado ao harém essa notícia. Esther não estava sabendo do que estava acontecendo. Então Mardoqueu, o seu primo, pai adotivo, ele toma algumas atitudes para chamar a atenção de Esther. Mas essas atitudes, isso já é o tópico 1, essas atitudes não são apenas para chamar a atenção, não são apenas um drama, um teatro, mas são ações para que a informação chegasse ao conhecimento de Esther e são ações sinceras de alguém que está preocupado, triste e precisando de unidade, de alguém que esteja apoiando. Então, nós não estamos enfatizando e não devemos buscar a dramatização e os teatros, as grandes cenas,
mas sim sermos sinceros com aquilo que nós vivemos, vemos, sentimos e fazer com que as informações também cheguem às pessoas que podem nos ajudar, às pessoas que são os nossos irmãos. Não era apenas então uma dramatização e um teatro, mas era uma maneira de que a informação chegasse até Esther, que até o momento não estava ciente do que estava acontecendo. O comentarista no tópico 1 ele enfatiza: compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Tem muitas situações que às vezes a gente quer carregar sozinho e não compartilha com ninguém, e isso pode levar a um resultado não muito bom. Mas quando compartilhamos com as pessoas certas, principalmente aos pés da cruz, mas também com pessoas que o Senhor proporciona para estarem ao nosso lado, nós chegaremos a uma solução para o problema, chegaremos a uma situação vitoriosa. Então, no momento de agonia de Mardoqueu, ele fez com que a informação chegasse até Esther. Isso é compartilhado também. O exemplo de Jesus, né? No momento de agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só, conforme registrado lá em Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 38. Então, há um tempo para todas as coisas. O lamento também faz parte da vida e existe o tempo para o lamento, o choro e o compadecimento. Mas quando a informação é apresentada a Esther sobre o que poderia acontecer com o seu povo, ela apresenta um obstáculo real. Esse é o segundo tópico, segundo ponto. O obstáculo que Esther via para pedir que aquele decreto fosse suspenso, não houvesse mais aquele plano andando, aquele plano em andamento para destruir os judeus. Ela tinha um obstáculo real, que era uma lei que impedia que se aproximasse do rei sem que fosse chamado. Mardoqueu pediu que Esther intervisse de alguma maneira e ela apresentou este obstáculo, que é um obstáculo verdadeiro, não era apenas uma desculpa. Isso traz para a nossa vida uma perspectiva de como nós agimos, como reagimos quando os obstáculos se apresentam, quando os obstáculos nos fazem parar. Nós vamos tentar passar por cima, nós vamos tentar desviar ou nós vamos parar na caminhada. Claro que aqui nós não estamos incentivando que as leis venham a ser transgredidas sem qualquer preocupação ou sem perspectiva, mas que seja avaliado aquilo que realmente é importante. Colocar em hierarquia aquilo que vai contra Deus, aquilo que vai contra o povo de Deus, aí sim precisa ter sabedoria na maneira como se posicionar. Esther lembrou a Mardoqueu que tinha uma lei que não permitia que qualquer pessoa se aproximasse do rei sem ser chamada, sem ser convocada. E ela, então, toma a decisão de agir, né? Mardoqueu consegue convencê-la. Essas leis existiam justamente para proteger o rei, proteger a realeza, né, de ser vítima de conspirações. No livro base, o livro texto, o comentarista traz, ele pinça um comentário especial que explica que eram leis que não tinham muito efeito. Eu vou ler até aqui, ó. Tratava-se de uma lei tola, pois, em primeiro lugar, isso deixava os reis infelizes, confinando-os aos seus isolamentos por receio de que fossem vistos. Fazia do palácio um pouco mais do que uma prisão real. Os reis só podiam acabar ficando rabugentos, talvez melancólicos, e, portanto, um terror para os outros e um fardo para si mesmo. Segundo ponto, era ruim também para os súditos, pois que bem lhes fazia um rei a quem não tinham a liberdade de recorrer para eventuais retificações, a quem não pudessem apelar por meio de juízes. Então, isso traz também para nós uma instrução, que nós devemos manter a comunhão com os irmãos. Você que é um professor da escola dominical, seja acessível, pois não traz benefício ter regras de distanciamento. Os alunos precisam ter acesso a você para questionar, para tirar dúvidas e para criar um vínculo, né? Um rei que estava afastado do seu povo, ele acabava não tendo tanto contato. Então, é necessário também entender as circunstâncias. Esther sabia do contexto em que ela estava inserida, sabia do motivo daquelas leis e ela fez a leitura das circunstâncias para então
tomar a atitude. Algumas ações, algumas regras existem e às vezes a gente até vocifera contra estas regras sem entender o contexto e os motivos que estão por trás da instituição daquelas regras ou daquelas leis, né? Mas tudo deve ser levado em conta pelo grau da razoabilidade, aquilo que é razoável, aquilo que realmente é importante. Na sequência, o tópico 3 fala sobre autoritarismo e morte. Continua esse contexto em que o rei tomou esta atitude de distanciamento, ele temia as traições, como já estava numa época que ele tinha feito uma investida contra os gregos, havia sido frustrada essa investida, estava num momento de grande insurgências contra a sua liderança. Então ele temia uma traição que, infelizmente, algum tempo depois lhe sobreveio, é citado aqui na lição, 8 anos depois, realmente aconteceu, ele foi traído, sua morte foi tramada, mas isso é porque a maneira como estava sendo conduzido trazia também essa insurgência. O comentarista destaca que decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Isso serve para nós como professores da escola dominical, serve para qualquer aspecto de liderança. Ter sabedoria na tomada de decisões e nunca tomar decisões autoritárias, mas ter sabedoria e graça de Deus para direcionar o povo, para coordenar de maneira sábia. A mansidão nos livra de muitos infortúnios e, quando atacados, Deus é a nossa defesa. Isso também serve para nós como líderes, professores e para a membresia em geral, para os alunos da EBD em geral. Sempre trabalhar na mansidão e confiando em Deus, que Deus peleja por nós. Então, está nesta situação difícil, o plano está em andamento para que os judeus sejam exterminados. Mardoqueu traz a informação a Esther. Esther apresenta esta dificuldade e aí a lição detalha um pouquinho esses motivos. Então, o resumo deste primeiro tópico do perigoso plano e temor de Esther é o seguinte: não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Muitas das nossas ações, do nosso bom testemunho, daquilo que nós precisamos fazer, não é algo fácil. Inclusive, se for muito fácil, precisamos nos preocupar e até mesmo ficar observando, analisando, porque as coisas muito fáceis, às vezes, têm algum viés que pode trazer complicações, né? Mas, neste momento em que o cenário está montado, Mardoqueu convence a Esther. Olha a importância de um líder com palavras persuasivas, mas também com firmeza de caráter. Alguém que fala e tem um bom testemunho. Primeiro, Mardoqueu demonstra a sua confiança na providência divina. E eu não sei você, mas eu mesmo, fazendo a leitura deste texto, isso me alegra e me enche de um sentimento de também confiança a Deus. Dá este misto de orgulho a respeito de Mardoqueu, como ele se posicionou. Ele confiava que haveria providência divina. Se não fosse através de Esther, chegaria de alguma outra forma, porque ele confiava em Deus, assim como eu e você confiamos. E esta confiança deve ser transmitida aos alunos. Confiar em Deus em todo o tempo e não nas pessoas. O Mardoqueu usa a seguinte expressão: socorro e livramento doutra parte virá. Se não for Esther, Deus vai agir, mas daí a família pode que não tenha a bênção e a família poderá ter circunstâncias difíceis no futuro. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que o nosso socorro vem de Deus, fazemos delas os nossos ídolos. E Deus abomina todo tipo de idolatria. Isso vale para nós não nos considerarmos superiores a ninguém. Se não for eu que faço, quem vai fazer? Às vezes esse sentimento pode tomar conta do nosso coração, da nossa mente, mas Deus tem os seus escolhidos. Se Esther não ouvisse a orientação divina, pelo temor da sua vida ali, na primeira circunstância, futuramente, o que ela mais temia poderia lhe sobrevir, né? Mas esta palavra de Mardoqueu, esta demonstração de confiança em Deus,
toma também o coração de Esther e ela percebe que Deus agiria e ela era o canal que poderia ser usado por Deus para trazer livramento ao povo. A ordem de hierarquia de quem nós devemos honrar é primeiro Deus e depois o homem. Com esse argumento, Mardoqueu convence a Esther. Esther convenceu-se de que precisaria agir, precisava primeiro clamar a Deus e pedir que ele dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Nós todos sabemos que não podemos ficar de braços cruzados, precisamos agir. Mas esta ação depende de um clamor a Deus para receber a direção. Nunca tome qualquer decisão, nunca faça qualquer coisa sem uma confirmação à direção do Senhor. Precisamos agir, mas precisamos uma direção do Senhor. É claro que às vezes nós esperamos alguns tipos de confirmações e a confirmação vem de uma maneira diferente. Em primeiro lugar, a palavra já tem o direcionamento que nós precisamos. Às vezes esperamos alguma confirmação profética, algum sonho ou alguma visão, e às vezes a confirmação já está na palavra, já tem os parâmetros para nós seguirmos. Então, buscar a Deus e seguir em frente agindo. Quando ela tomou a decisão de fazer alguma coisa, mesmo que lhe custasse a vida, ela pede a Mardoqueu que junte os judeus para jejuar por ela e com ela durante 3 dias. Jejuariam por ela, para que ela pudesse se apresentar ao rei, e jejuariam com ela, porque ela também, junto com o seu pessoal, com as suas moças, ela também estaria em jejum, em consagração. Como é importante nós, na posição de líderes, seja o professor da escola dominical, um líder, um pastor, um obreiro, como é importante nós convocarmos o povo também para clamar a Deus, para se consagrar, para jejuar em prol das causas do povo de Deus, das causas do Evangelho. Há resposta para um povo que se consagra, um povo que ora. E nós precisamos também conclamar aqueles que estão ao nosso redor para orarem, para se consagrarem, para se apresentarem diante de Deus. O equilíbrio e a prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso lugar no cotidiano da vida, para entendermos a posição que nós estamos e como nós devemos agir, né? Tudo com sabedoria, sem decisões precipitadas, se consagrando e buscando a direção de Deus. Na verdade, o jejum e a oração, a consagração, não é para forçar o Senhor a tomar decisões como nós queremos, mas é para que nós estejamos alinhados à visão do Senhor. E era isso que Esther estava incentivando agora com todo o povo. Antes de procurar o rei Assuero, os judeus deveriam buscar a Deus. Esther dá esta palavra para todos eles. Nós não podemos deixar que o contexto em que nós estamos inseridos, a cultura ao nosso redor, secularismo, materialismo, ateísmo, não podemos deixar que isso nos faça esfriar a nossa confiança em Deus. Nós ainda somos servos de Deus, o povo da Bíblia, o povo cristão, e nós seguimos a direção do alto. Nós não somos senhores da nossa própria existência e do nosso próprio destino. Nosso futuro pertence a Deus. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Precisamos confiar em Deus, depender de Deus. Esther demonstra aqui, também ela tem esta confiança, a exemplo de Mardoqueu, seu primo, seu pai adotivo. Confiar em Deus não é tentá-lo. Terceiro tópico fala isso, já falei antes, né? Não é para forçar Deus a fazer como nós desejamos, como nós almejamos, mas é para que nós estejamos alinhados aos projetos de Deus. Nós oramos, nós jejuamos, buscando a vontade do Senhor. Quanto mais nós oramos, mais a nossa mente vai ficando parecida com a mente do Senhor, e não o contrário. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus, pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Prova disso é que no versículo 16 do capítulo 4 de Esther, comprova que Esther estava disposta a morrer. No final da sua fala, né, a sua resposta para Mardoqueu, ela diz: perecendo, pereço,
Ou seja, se não for essa a vontade do Senhor, Deus não abrir a oportunidade para eu falar com o Assuero, então pereço. Mas a minha parte eu preciso fazer. Quando nós nos comprometemos em fazer a nossa parte, Deus faz a parte dele, como nunca deixou de fazer, porque Deus não falha. Antes de dirigir-se ao rei, então, Ester conclama um jejum com todo o povo em prol daquela causa. E o Senhor abriu a direção, abriu a porta e fez além do que ela esperava. Entrando no tópico 3, o plano, quando Ester entra à presença do rei e propõe um banquete. Quando ela colocou em prática o seu planejamento, houve toda uma sabedoria, aqui a lição traz a palavra prudência, preparação e ação. Não foi algo feito sem uma estratégia, mas foi planejado, provavelmente buscado em Deus essa estratégia. E olha que interessante, quando Ester decide entrar à presença de Assuero, estava sujeita a qualquer reação quando a visse, seja de vida ou de morte. E olha que interessante o contraste com a rainha Vasti. Vasti foi aquela que foi chamada à presença do rei e não se apresentou. Disse não, foi deposta do trono. Ester é aquela que, sem ser chamada, agora ela vai comparecer à presença do rei. Como o Senhor inverte as coisas. E é interessante este comparativo entre Vasti e Ester. Uma que foi chamada não compareceu, aquela que não foi chamada compareceu e obteve a bênção do rei Assuero, porque Deus estava com ela. A sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Então ela planejou, se consagrou e foi às proximidades do rei. Ela não entrou diretamente, imprudente, lá no ambiente do rei. Ela estava no lugar onde ele a visse e a chamou então para atendê-la, né? Foi com prudência, com sabedoria. Nós nunca podemos abandonar, deixar de lado a prudência, a preparação, né? E a disponibilidade em agir. Que Deus nos ajude a não perdermos as portas, as oportunidades que Ele concede. Segundo ponto, estendendo o cetro. Quando Ester foi vista por Assuero, ele estende o cetro e permite que ela entre. Nesse momento já traz um grande alívio. Ester estava vendo que Deus estava proporcionando aquela oportunidade. Se aproxima, toca a ponta do cetro, cumpre o protocolo legal e Assuero já pergunta, o que é que tens, Ester? Qual é a tua petição? E aqui ele usa uma expressão, né? Até metade do reino se te dará. É uma expressão que nós também encontramos lá com Herodes, né? Herodes usa essa mesma expressão e é ali que acontece a morte de João Batista. Só um comentário de similaridade, né? A disposição de vontade do rei foi manifesta com o uso desta frase, que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Tanto é que Ester não faz nenhum pedido extraordinário, como se fosse para cancelar o decreto. Ela convida o rei para um banquete. Então ela manteve a prudência e manteve aquilo que já estava programado, planejado no seu coração. Porque foi dando tempo para Deus agir também no momento correto, no momento de Deus. Ela estava, terceiro ponto, em sintonia com Deus. Tais circunstâncias que são narradas no livro de Ester nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Veja que coisa maravilhosa. Quando nós observamos pessoas que estão em sintonia com o Senhor. Isso é extraordinário. E quando nós vemos que a nossa vida está em sintonia com o Senhor, você tem a certeza de que está no centro da vontade de Deus? Transmita, faça essa pergunta também aos alunos. E, se necessário, faça uma oração ao final para que possam todos estar alinhados à vontade de Deus, que é uma ação em conjunto, Deus fazendo a parte que Ele faz por nós e a parte que Ele nos transmite a fazer, nós fazendo também. Ester estava sintonizada com o Senhor. Isso é maravilhoso, porque quando ela tem a primeira noite do banquete e convida para a segunda noite, naquele intervalo que algo extraordinário acontece. Foi naquela noite
que Deus permitiu que o rei fosse consultar, né, as crônicas, ler as coisas que aconteceram e abriu espaço ali também para Mardoqueu ser honrado. Olha como Deus trabalha. Quando Esther não estava trabalhando, foi durante a noite, estava dormindo. Deus agora está trabalhando em prol dela, em prol de todos os judeus. Ela agiu ainda com cautela, em sintonia com o Senhor. Proporcionou o primeiro banquete, com cautela convidou Amã junto, convidou para o segundo banquete no dia seguinte e então ela faria o seu pedido. E naquela noite Deus trabalhou. Uma noite decisiva que mudaria o curso da história, pois os desígnios de Deus são perfeitos e a providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Que nós também sejamos guiados pelo Senhor em todos os detalhes. Precisamos aprender a confiar em Deus, mas a agir conforme Ele nos instrui a agir. Há um momento de agir, há um momento de aguardar, ter paciência e seguir a orientação divina. Transmita essas informações, essas orientações aos seus alunos. Tenha uma excelente aula e que bom que você nos acompanhou até aqui. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal da EBD e sejam todos abençoados. Fiquem na paz do Senhor Jesus.